Estamos falando de Jesus, irmãos. Era desprezado. Então ele não era aquela famosa frase célebre, dizendo ele era o queridinho. Não. A Bíblia diz que ele era desprezado. O que é uma pessoa ser desprezada? É uma pessoa que não era bem-vinda. Era uma pessoa que não era bem vista. Era uma pessoa que muitos que ali estavam, eles não gostavam de estar com ele. Ele era desprezado. Quero acreditar que onde ele chegava, as pessoas saíam. Ele era desprezado. Por que Jesus, já no começo, ele era desprezado? Sabe por quê? Porque desde o começo, quando ele ainda era criança, ele já falava sobre o reino dos céus. Ele já falava que ele era o Messias, aquele de quem as Escrituras falavam. Quando jovem, quando criança, a Bíblia diz que com tenra idade, 6, 7 anos, pegaram ele no templo e ele estava ensinando para os doutores. Por causa disso e outras situações, ele era desprezado. Sabe quando alguém chega e começa a falar algo e as pessoas começam a parar e mentalizar sobre aquilo que você está dizendo, desperta uma certa inveja, um certo egoísmo da parte de outras pessoas. E quando Jesus começou a pregar, mesmo criança, já as pessoas começaram a desprezá-lo. Por isso que o profeta Isaías, na sua mensagem, no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 3, ele diz que ele era desprezado. Está falando de Jesus. E o mais indigno entre os homens, porque ele falava a verdade. Ele falava que era o Filho de Deus. Ele falava que era o Messias. Ele falava que era aquele de quem as Escrituras já tinham sido faladas, sido mostrado há muitos e muitos anos atrás. E por causa disso, a Bíblia diz que ele era desprezado, ele era indigno entre os homens, homens de dores. Por que homem de dores? Porque ele também sentia dor. Tanto sentiu que na cruz ele sentiu as dores, mesmo sendo Deus e sendo na forma de homem na terra. A Bíblia diz que ele sentiu dores. Então ele sabe o que é sentir dor. Ele sabe o que é ser desprezado. Ele sabe o que é ser indigno. E diz mais a palavra: glória a Deus, experimentado nos trabalhos, e como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Já no começo, já desprezaram ele. Esse aí, eu não sei o que está acontecendo. Nós vimos ele nascer da sua mãe Maria. Nós vimos ele nascer, vimos ele criança. E agora ele diz que é o Filho de Deus. Agora ele diz que é o Messias, aquele que as Escrituras anunciavam, aquele que a Bíblia, os pergaminhos, as mensagens que vieram antes dele anunciavam, que viria o Messias, que viria aquele a qual, quando viesse na terra, instituiria o seu reinado na terra. E fez isso. Em tão pouco tempo Jesus Cristo deixou um reinado na terra, aonde ele anunciou a palavra de Deus. Aleluia. Aonde ele deu essa oportunidade para todos aqueles que o aceitassem verdadeiramente como seu único, verdadeiro, suficiente Salvador, passariam a fazer parte do seu reinado. Jesus Cristo como Rei
Aleluia. Por ironia, colocaram naquela cruz, Rei dos Judeus. Jesus Cristo, como Rei dos Reis, instituiu na terra o seu reinado. Aleluia. Pregou a palavra de Deus, anunciou o reino dos céus, anunciou a sua morte, anunciou que ressuscitaria, e disse mais: eu voltarei, disse ele. Aleluia. Mas quando esteve aqui, ele foi desprezado, ele foi indigno, não fizeram caso nenhum. Muitos até debocharam, muitos escarneceram dele, mas ele esteve aqui, ele deu início ao seu reinado na terra. Aleluia. Por isso, no mundo inteiro tem uma classe chamada cristão, que são todos aqueles que reconhecem Cristo como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Tem aqueles que têm outros títulos, mas aqueles que conhecem verdadeiramente a história de Cristo e que o aceitaram verdadeiramente na sua vida, eles fazem parte do reino de Cristo. Somos, aleluia, participante do reino de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele voltará, aleluia, para buscar os seus, para que aonde ele estiver estejamos todos com ele. É uma pena, é uma pena que quando ele esteve na terra com 33 anos e meio, muitas pessoas não o reconheceram, muitas pessoas o desprezaram. Foi necessário ele morrer numa cruz, foi necessário aqueles sinais acontecerem na terra, para algumas pessoas dizerem verdadeiramente: este era o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.